Opa, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, às vezes para acreditar em Deus nós precisamos de coisas, né? Precisamos ver sinais acontecerem, ver alguém que às vezes já vivenciou alguma coisa, e até aí pode ser que seja normal, mas tem um ponto em que pedir sinais demais acaba sendo incredulidade da nossa parte, acaba sendo algo ruim e negativo. E nesse vídeo vamos estar meditando sobre isso, tá bom? Então, vamos estar lendo uma passagem bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 38 em diante, que vai dizer o seguinte: Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Então ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ao analisar essa passagem, o que nós podemos ver? Vemos pessoas, né, fariseus, eram pessoas que conheciam bastante da lei, do sistema judaico e tudo mais. Eram homens que por muitas vezes se consideravam assim juízes, né? Eles poderiam dizer, por exemplo, para Jesus que ele não era Deus, né? No entendimento deles, né? Eles se viam nesse direito, nessa autoridade. Aí Jesus responde a eles com essa questão do sinal, né? Aí parece ser uma resposta bem assim mal educada, bem assim dura, né? Entretanto, pessoal, a questão não é nem tanto pedir sinal, porque pessoas no passado pediram sinais e tudo mais, por ter uma fé pequena, por ter. Aí Deus foi misericordioso e concedeu. Mas veja bem, aqui estamos em um cenário em que vários milagres estavam acontecendo, várias coisas estavam acontecendo, e com isso, pessoas como eles mesmos se levantaram dizendo que Jesus, ao expulsar demônios, ele estava expulsando demônios no poder do chefe dos demônios, conhecido como Beuzebu, entre eles. Para vocês verem o quão depravado eram esses homens. Falar isso a respeito do Filho de Deus. E ao pedir sinais, eles estavam, na verdade, tentando a Deus. Mesma estratégia que Satanás ele usa lá em Mateus capítulo 4, ao tentar Jesus. Eles basicamente estavam dizendo: Olha, mestre, para crer no Senhor, se o Senhor realmente é Deus, o Senhor tem que fazer sinais aqui para a gente ver. Aí, quem sabe, com isso a gente vai se converter. Mas se não, aí a gente simplesmente diz que o Senhor tá endemoniado, tá fazendo qualquer coisa aí. E é isso. E às vezes nós acabamos não sendo pessoas de Deus, na verdade. Acabamos sendo semelhantemente a esses homens. Nós falamos com Deus até, nós pedimos coisas, mas na verdade nós não estamos respeitando a soberania de Deus. Porque essas pessoas não estavam respeitando que Deus é soberano, que ele faz as coisas se ele quiser. Eles simplesmente estavam impondo regras. Quer dizer, se você é Deus, você tem que fazer assim. Se é Deus, não pode fazer de tal forma. E dessa forma eles estavam agindo. E isso é péssimo, isso é horrível. É horrível pensar que homens que conheciam tão bem a lei, conheciam tão bem as escrituras, estavam dizendo que Jesus não era o Cristo. Eles sabiam que o Messias havia de vir, que ele seria humilde. Tudo que aconteceria, de certa forma, era para eles saberem. Por quê? Os escribas, né, que é uma das pessoas que apareciam aqui, eles ficavam responsáveis por escrever os pergaminhos, né, que na época era rolos de pergaminho, onde eram escritas as escrituras e tudo mais. E ali eles tinham que sentar, escrever e fazer cópias e fazer tudo muito bem feito. Se errar, você tinha que jogar fora. Mas diante disso tudo, eles eram orgulhosos. Eles não tinham o temor de Deus. É como um dos ladrões que está lá na cruz junto com Jesus, ele diz assim: Você não teme a Deus?
mesmo estando em uma cruz, você não teme a Deus, ele diz com o outro, porque o outro ele estava dizendo para Jesus, outra vez tentando a Jesus, dizendo que já que Jesus era Deus, ele deveria descer da cruz. Aí o que Jesus diz nessa passagem que lemos, no versículo 40, ele diz, nenhum sinal será dado, a não ser o do profeta Jonas. Porque assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também ficará o Filho do Homem no coração da terra. Por que ele estava falando isso? Porque, para quem não sabe, Jonas foi um profeta lá no Antigo Testamento. E isso até aponta para as escrituras, né? Porque ele está dizendo, olha, vocês creem em Jonas? Vocês creem que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe depois ele voltou à vida? Pois assim também será o Filho do Homem. Que significa Jesus mesmo, né? O Filho do Homem é o Filho de Deus. Aí outra coisa que podemos ver aqui é que o mais importante, na verdade, não é nem sinais miraculosos, não é nem tanto acontecer milagres todos os dias, mas o mais importante que Jesus tinha para fazer ali era morrer em favor dos seus, em favor de nós. Porque João capítulo 15 vai dizer lá no versículo 13 que não existe amor maior do que esse, de dar a sua vida pelo seu próximo. Então Jesus ele deu a sua vida por nós, por toda a humanidade, e olhar para isso e dizer que precisa ainda de sinal, que precisa alguém que precisa ver alguma coisa, algum milagre acontecer, de fato, que eu tenho porque tenho que, por exemplo, ser curado de determinado problema, para eu crer que Jesus é Deus, é olhar para o sacrifício que ele fez e tratar como se não fosse nada. Como se ele não me amasse. E eu também não o amo dessa forma, eu não tenho noção de quem ele é, do que ele é. Incrível que ele vai falar também sobre os ninivitas, que ninivitas vão poder se levantando junto com a geração do tempo de Jesus no juízo. E eles, por muitas vezes, iriam estar julgando o pessoal da geração de Jesus, porque eles, ao ouvirem a mensagem, sendo pessoas totalmente corrompidas, eles se arrependeram, que foi quando Jonas pregou para o pessoal da cidade de Nínive. Inclusive, eu super recomendo ler o livro de Jonas, porque é um livro curto e muito, muito interessante. Dá para a gente fazer uma reflexão muito especial ali e trazer para a nossa vida. E ele vai falar também da Rainha do Sul, que veio de longe para ver a pregação do rei Salomão, para ouvir sobre a sabedoria do rei Salomão. E, consequentemente, a gente entende que ela se converteu a Deus, que ela temeu a Deus nesse caso, mesmo não vendo Salomão assim de perto, ela se interessou por isso. E aqueles homens eles não estavam interessados por ouvir a Deus, não estavam interessados por fazer nada disso. Aí Jesus vai dizer que está quem é maior do que Jonas. Quer dizer, ele, Jesus, também está quem é maior do que Salomão, que é o próprio Jesus. E mesmo assim, eles não estavam se importando com ouvir a Jesus. Eles não estavam se importando assim, olha, eu tenho pecado, preciso de Deus, sou miserável. Eu preciso. A oração deles não era assim, olha, meu Deus, eu tenho uma dificuldade, tenho uma doença, se o Senhor quiser, o Senhor cura. Igual pessoas na Bíblia a gente vê fazer isso, né? O cego e muitos outros. Não, ele está simplesmente querendo tentar Deus, querendo gerar contenda ali. Da mesma forma, nós, por muitas vezes, nós não queremos ouvir a Jesus. Não queremos entender de Jesus. Nós queremos as coisas que ele tem para nos oferecer. Isso é péssimo, isso revela um caráter muito assim corrupto. Perceba que Jesus ele diz uma geração adúltera e perversa. Quer dizer, não é só adultério sexual que ele estava falando aqui, mas questão de realmente não estar com o coração em Deus. Realmente trair a Deus, trair os valores de Deus com práticas às vezes erradas, com orgulho, idolatria mesmo, né? Como se eles mesmos fossem o Deus ali, naquele momento.
E da mesma forma, nós, por muitas vezes, nós podemos cair nisso se não tomarmos cuidado. Podemos deixar para trás aquilo que tem de mais precioso, que é o Senhor Jesus, que já está em nossas vidas se nós entregamos nossa vida para Ele, e ficar simplesmente atrás dele por conta de movimento. E é isso que muita gente tem feito hoje. Tem buscado ver sinais, ver milagres, e a salvação da pessoa, ó, tá de lado. Isso não podemos, meus queridos. Devemos buscar mais de Deus, buscar conhecer sobre a vontade dele e ser gratos, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai nos fazer pessoas felizes de fato e realizadas em Cristo. Amém? O vídeo foi esse, eu espero que tenha tocado o seu coração. Se sim, deixe o seu like para eu saber e se inscreva no canal para estar recebendo os próximos vídeos e até a próxima.